Pregador proibidão, jumentinho de Jerusalém, discípulo estranho, aqui para você agora fazer aí a apologética, a exegese e fechando aí a quaresma, né? Agora já oitavas da Páscoa, terceira semana da Páscoa, e Evangelho de hoje fecha um ciclo sobre o tema dai vós mesmo de comer. E aqui, São José, padroeiro universal da Igreja Católica, rogai por nós, rogai pelos seus, por todos aqueles que se achegam de coração sincero ao seu Filho. Somos nós, a Igreja, para falar dos bispos. O bispo tem um munus. Os bispos, 483 bispos, 326 na ativa e 157 eméritos, reunidos na 60ª Assembleia dos Bispos. Agora, hoje, é a eleição do vice, da Companhia dos Bispos. O jogo de cadeiras, já foi vice no quadriênio do Dom Valmor e agora é eleito presidente Dom Jaime Springler, da Ordem Franciscana Menor. Vamos falar e refletir sobre isso, principalmente o tema da campanha, que tem aí o seu texto base, e tem um texto que acontece na Semana Santa que nós não prestamos atenção. E hoje, na terceira semana da Páscoa, hoje encerra aí a resposta para os senhores bispos. Lá já Jesus já ensinava os seus. E hoje aqui vou partilhar com você rapidamente. Então, o tema da campanha é Lucas 9:13. Dai vós mesmo de comer. E se repete esse texto ao longo da Semana Santa, Quaresma, Semana Santa, se repete esse texto da partilha do pão. Na verdade, a multiplicação a 5.000 homens, sem contar mulheres, a qual foram saciados da fome da barriga mesmo. E ali Jesus faz o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E conhecemos bem esse texto e sabemos o que acontece quando esse texto é narrado por alguns tipos de sacerdotes ideológicos e militantes. E a transcendência do texto e o fato histórico, verídico, daquilo que Jesus, nosso Senhor, faz. Mas o que impera, e não é brincadeira, é a fome, da qual a CNBB vem tratar esse ano. A campanha da fraternidade, dai vós mesmo de comer. Campanha da fraternidade falando sobre fome pela terceira vez. Então, o que eu quero refletir com você e fechar esse ciclo, para mim, na minha vida espiritual, naquilo que creio, naquilo que professo, e partilhar com você também, talvez te ajude, o começo disso tudo, a polêmica disso tudo que se fala sobre isso, a eleição de hoje do Dom Jaime Springler, fez aí a vice-presidência com o Dom Valmor e agora vai ser presidente. Então, na verdade, foi 4 anos e agora mais 4 anos. Jogo das cadeiras da Companhia dos Bispos, senhores bispos. Lá o tema é em Lucas 9:13, dai vós mesmo de comer. Fica essa pergunta, fica essa ordem de Jesus, dai vós mesmo de comer. Jesus fala aos seus. Quem são os seus? Os primeiros, os discípulos. Tanto é que houve controvérsia, mas mestre, nem 200 dinheiro de denário, aonde iremos nas redondezas para... Entendeu? E ele fala, traz para mim os peixes. E todos comeram, foram saciados e sobraram 12 cestos de pães e peixes.
Então só Deus pode fazer isso. A respeito da fome. Fome do ventre, da barriga mesmo. Porque aquela multidão já passara de um dia, viu Jesus atravessando o lago e foi novamente. Então Jesus teve compaixão, não despediu, ordenou aos seus discípulos. E aqui fazemos menção dos bispos. Dizemos aos senhores bispos: dai vós mesmo de comer, porque o povo tem sede de Deus. Governai, santificar e ensinar o povo em suas dioceses, arquidioceses, pastorais, movimentos, prelado, vida vocacional, vida missionária, vida interior, sacramentos, coisas que catolicamente está extinta. Bispos pastoreando o seu rebanho, extinta. Então eu, Paulo, proibidão, jumentinho de Jerusalém, discípulo estranho, venho fechar esse ciclo com você com essas 3 passagens e refletir a segunda, na terceira aparição de Jesus, terceira vez que Jesus aparece aos seus. Olha que tempinho gostoso, está chovendo aqui em Cidrolândia. Para refletir, porque Pedro disse, na terceira aparição, Pedro disse lá em João 21, verso 3, vou pescar. E Barnabé e alguns discípulos disse, vamos contigo. Saíram para pescar, não pegaram nada. Pedro fica nu. Fica nu representa a humanidade, o homem velho. Já na terceira aparição, já apareceu a primeira vez, já apareceu a segunda vez. E na terceira aparição, Jesus vem perguntar aos seus, novamente aos seus. Quem são os seus aqui? São os discípulos, os apóstolos. E quem são os sucessores dos apóstolos? Para nós, fé cristã católica, os bispos. Então Jesus pergunta aos seus. Ele diz, amigos, tende algo para comer? E alguém respondeu, não. Então, é complicado esse não dos apóstolos, esse não dos sucessores dos apóstolos, de uma igreja catolicamente de sucessão, não é de jogo de cadeiras, não é ideológica, não é militante, é peregrina. Somos todos peregrinos aqui nessa terra. Sim, vai haver fome, batalha, choro, tribulações. Não, nem tudo se resolve com a reza mesmo, não. Tem que sair, tem que lançar as redes, tanto é que Jesus vai dizer, lançai as redes, lançai a rede à direita. E os discípulos obedecem, jogam a rede e recolhem mais de 153 espécies. Diz a Escritura, em João 21 em diante. Aí vem agora, no Evangelho de hoje, já que os sucessores dos apóstolos não têm nada para comer, responde ao seu Senhor, Jesus, que era Jesus que estava na praia. Tanto é que se você pegar, esse texto passa tão batido na Semana Santa, que nós não prestamos atenção na cura interior que Jesus faz em Pedro. Porque Jesus prepara o peixe sem mesmo que os apóstolos tragam algo para comer, para saciar o ventre, a barriga. Vejam, os discípulos estão abatidos, tristes, vivendo, querendo voltar à vida velha, pescar no barco, sendo que Jesus dá ordem a ele, tu és pescador de homens. E ele joga a rede, recolhe os peixes e traz. Mas Jesus já estava na praia com o fogo aceso e preparando o peixe para Pedro. E aí vem a continuação do texto, vem as perguntas. 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, filho de Jonas, tu me amas?
Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Mestre, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Então, aí acontece também nessas 3 perguntas a cura de Jesus, não só do ventre, não só da fome, para o chefe, o primeiro Papa, para o sucessor, para a continuação. Tanto é que a explicação de Jesus, tu quando eras moço te cingias e ia para onde queira. Pois agora, depois de velho, te tomarão pela mão e te levarão para onde não queira. E Jesus falava sobre a morte de Pedro, a qual ele iria morrer lá em Roma, no ano 67. Morreu no mesmo ano de São Paulo, em Roma. Crucificado, esticado o braço, cabeça para baixo. Mas nesta noite na praia, Jesus cura o coração de Pedro, porque com essas 3 perguntas, o fogo aceso e o teu Senhor preparando o alimento, porque o nosso Senhor Jesus é mestre em cabeças duras, é mestre em corações de pedra, é mestre, é especialista em pessoas difíceis e duras, como Pedro era. Pedro, rocha, Cefas, da qual lá naquela noite, onde Jesus foi preso, açoitado, uma noite inteira, o Cefas, o Pedro, filho de Jonas, o negou 3 vezes, e na fogueira, ao cantar do galo, o olhar de Jesus misericordioso para Pedro. Jesus sabia quem Pedro era. Jesus sabia que Pedro poderia dar a louca e voltar à vida velha. Mas Jesus não deixa isso acontecer, não só por causa da fome, não só por causa do ventre, mas porque Ele é Deus. Ele conhece os seus. Então, senhores bispos, a mesma resposta e a pergunta que Jesus dá, a ordem, dai vós mesmo de comer, é um povo inteiro que clama. Essa mesma pergunta que Jesus faz aos seus, quando Pedro se lança ao mar e fica nu: tendes algo para comer? E alguém da barca responde: não. É hoje como se fosse essa cúpula dos bispos, essas questões ideológicas, essa militância para inclinação para o mal, essa distorção doutrinária, falta de pastoreio, abandono das suas arquidioceses, abandono das pequenas paróquias, dos problemas, fugindo dos problemas, fugindo das pessoas. E Jesus não deixou isso para nós. Governar, santificar e ensinar. E hoje, no Evangelho de hoje, se encerra esse ciclo do dai vós mesmo de comer. Dessa grande pergunta do amigo lá na praia: tendes algo para comer? E alguém da barca: não. Então, em João 6, 26... João 6, 26, versículo 27, tem ali uma resposta muito boa que eu queria refletir com vocês, que não é qualquer resposta, é um ensinamento, é a doxologia do texto, é o fechamento do texto, é aquilo que Jesus quer para todos nós. Aí já não falamos mais somente aos responsáveis, aos primeiros, aos prediletos, aqueles que estão reunidos lá hoje. Agora é para todos nós. Jesus fala no versículo 26, João 6, 26, Evangelho de hoje, 3ª semana da Páscoa, dia 24. Então ele vai dizer, versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo,
Buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficaste fartos. Versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Em outras traduções vai dizer que é o desejo e a obra do Pai. Qual é a obra do Pai? É esta. Versículo 27. Então, para nós, Deus não quer encher somente nosso bucho, nossa barriga, não quer somente reuniões e assembleias, não quer somente bispos de palha, quer bispos de palho, que pastoreie o seu povo. Então deixa esse recado do jumentinho de Jerusalém, proibidão e discípulo estranho, que o dever do bispo, além disso tudo que nós vemos acontecer nesse ano, 2023, já desde a problemática da pandemia, 2020, que não teve Páscoa, historicamente você vai ter que contar essa história para os seus filhos, para a geração futura. Não houve Páscoa. Um monstro chamado pandemia fechou as igrejas, amedrontou os prediletos e decretou igrejas fechadas, sem Eucaristia. 2021, a polêmica da campanha ecumênica, com um texto herético, e agora a eleição do Dom Jaime Spengler. Ordem franciscana menor, um religioso, que era vice do Valmor no quadriênio passado e agora vai puxar mais 4 anos. Então são 4 e 4, 8 anos. Então pesquise aí, veja quem é esse senhor bispo e os seus, e que esse poder não fique na mão de meia dúzia, da qual conduz aí mais de 184 milhões de brasileiros. Rezemos e fiquemos firmes com a bem-aventurada Virgem Maria, Jesus na Eucaristia, santos e anjos e todas as hierarquias, e São José na carpintaria, rogai por nós. Paz e redenção.